Excelente. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho. Na verdade, nós vamos dar continuidade à aula da última aula que nós tivemos, né? Vamos falar um pouco, então, sobre o abdômen agudo perfurativo, hemorrágico e o vascular, tá? Vou colocar nosso apontador. Então, vamos lá. O que a gente precisa ter como objetivo na aula de hoje? Nós precisamos reconhecer os principais sinais e sintomas associados à dor súbita abdominal, caracterizando o abdômen agudo perfurativo, hemorrágico e vascular, como também os principais exames complementares e a conduta terapêutica adequada para cada tipo desses abdômenes agudos. Só para nós relembrarmos um pouquinho da aula anterior que nós tivemos, que foi aquela abordagem inicial do abdômen agudo, nós temos 5 classes de abdômen agudo, lembram? E esses abdômenes agudos, eles vão ser caracterizados principalmente pela dor. Então, nós vamos, através do tipo de dor que o meu paciente estiver apresentando, nós vamos caracterizar qual tipo de abdômen agudo está sendo apresentado nesse paciente. Então, só para relembrarmos, o inflamatório nós temos uma dor insidiosa e progressiva, com longo tempo de evolução. No obstrutivo, a gente vai ter um abdômen em cólicas intermitentes, tá? Seguida de distensão abdominal, podemos ter alteração nos ruídos hidroaéreos, podemos ter presença de cirurgias prévias, tá? Então, importante nós perguntarmos e examinarmos o abdômen desse paciente e vermos se tem cicatrizes prévias. E esse tempo de evolução no abdômen agudo obstrutivo, ele pode ser variável, pode ser um tempo mais curto, como pode ser um tempo mais longo. Já nos 3 abdômenes agudos que iremos abordar hoje, o perfurativo hemorrágico vascular, nós temos uma característica, tá? Igual para esses 3 tipos de abdômen agudo, que é a dor súbita, tá? Nesses quadros, tanto nesses 3 tipos de abdômen, o paciente ele vai nos dar uma precisão maior do momento em que iniciou esse quadro de dor, tá? O que nós vamos diferenciar um do outro é como essa dor irá se apresentar. No nosso perfurativo, essa dor vai ser muito intensa, tá? E vai se tornar precocemente difusa. Então, rapidamente nós vamos ter sinais de irritação peritoneal, tá? Por quê? Na grande maioria das vezes, aquele suco gástrico, que é o mais comum de nós termos perfurações, no caso, são perfurações gástricas ou duodenais, que é a nossa úlcera perfurada, esse suco ele é altamente irritativo ao nosso peritônio. Então, rapidamente nós vamos ter sinais peritoneais nesse paciente. No hemorrágico, apesar da dor ser súbita, esse sangue já não é tão irritativo como o meu suco gástrico. Então, eu vou ter um tempo maior para essa dor se tornar difusa, tá? E geralmente o paciente refere uma dor leve a moderada, diferente do perfurativo, que é uma dor muito intensa. E no meu abdômen agudo vascular, à medida que o tempo vai passando, essa dor vai aumentando. Por quê? À medida que o tempo passa, eu vou ter um grau maior de isquemia, um grau maior de sofrimento daquela topografia intestinal em que não está tendo suprimento vascular adequado. Tudo bem? Então, vamos ver agora, mais para frente, quais mais características importantes nós podemos ter nesses abdômenes agudos, nesses 3 tipos que nós vamos aprender hoje, tá? Para que nós possamos diferenciá-los nos nossos pacientes. Então, o primeiro, abdômen agudo
perfurativo. No nosso abdômen agudo perfurativo, nós precisamos já, inicialmente, entender que essa perfuração pode ser livre, quer dizer, caiu o conteúdo daquele local perfurado na minha cavidade abdominal e rapidamente já contaminou aquela cavidade toda. Então, a gente tem uma rápida evolução clínica, sinais peritoneais difusos e esse paciente já começa a apresentar sinais de sepse. Quando essa perfuração ela é tamponada, né, por estruturas adjacentes, nosso organismo, ele fisiologicamente, ele tenta nos proteger. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa cavidade abdominal, qualquer processo agudo, ele vai tentar bloquear esse processo. E quando bloqueia esse processo, geralmente são as estruturas ao redor desse local em que está acontecendo essa patologia, acontecendo essa perfuração, que vai tentar fazer esse bloqueio, que vai fazer esse tamponamento. Então, nós vamos ter agora sinais peritoneais localizados naquele local onde aconteceu aquela perfuração e que no momento está tamponada. E essa evolução clínica geralmente é uma evolução com menor gravidade e pode ser uma evolução o quê? Mais arrastada. Pode ser que os sinais não sejam tão exuberantes como numa perfuração livre e a gente acabe dando um tempo maior para esse paciente. Esse paciente pode demorar mais a procurar um atendimento de emergência, pode demorar mais a ter uma clínica exuberante, e assim a gente pode ter um retardo no tratamento e às vezes até uma piora prognóstica nesse paciente. Tudo bem? Então, as características principais desse abdômen agudo perfurativo. Então, a gente vai ter um intervalo curto entre o início da dor e a chegada ao serviço de emergência. Quer dizer, o paciente teve a perfuração, a dor ela é tão intensa que rapidamente esse paciente procura o serviço de emergência. A dor é súbita, como nós já falamos, forte intensidade e difusão rápida para todo o abdômen. Então, nós vamos ter inicialmente já sinais de sepse, hipotensão ou até mesmo choque, tá? Podem estar presentes nesse nosso paciente. E no exame do abdômen, nós vamos ver sinais evidentes de peritonite, então vamos ter sinais francos de irritação peritoneal, de descompressões bruscas dolorosas, tá? Ausência de maciez hepática, lembra quando nós fazemos a percussão abdominal? Na loja hepática, a gente ouviria um som maciço. Como nós temos ar livre na cavidade abdominal, nós vamos encontrar agora um som, né, de hipertimpanismo. Isso caracteriza o sinal de Joubert. Tá? E junto com essa clínica, nós também podemos ter alterações dos nossos ruídos hidroaéreos. A nossa peristalse, ela pode estar alterada devido a esse abdômen agudo. E quais são os principais locais de perfuração? Qual a etiologia, né, que nós vamos encontrar nesse abdômen agudo perfurativo? Nós podemos ter várias, e isso também vai depender do segmento do meu tubo gastrointestinal em que ocorrerá essa perfuração. Quando a gente fala do esôfago, geralmente a gente pode ter as lesões iatrogênicas, pode ser corpos estranhos, podem ser neoplasias, tá? No estômago e duodeno pode ser a úlcera crônica, úlcera aguda, tá? Que são as mais comuns, são as úlceras gástricas e duodenais perfuradas, agudas ou crônicas. Neoplasias, também corpo estranho. No intestino delgado, doença inflamatória intestinal, tuberculose, doença de Crohn, febre tifoide, divertículo de Meckel, também corpo estranho. E no nosso colo principal, o divertículo, neoplasia, doença inflamatória intestinal. Nós também podemos ter megacólon tóxico, isquemia e necrose, corpo estranho, síndrome de Ogilvy. Então, são várias etiologias que podem levar a uma perfuração de um segmento do nosso tubo gastrointestinal, caracterizando um abdômen agudo perfurativo. A úlcera perfurada. O que é importante nós sabermos? Primeiro, a gente precisa saber da localização. Por que é tão importante?
Se for uma úlcera gástrica perfurada, essa úlcera gástrica, principalmente quando a gente fala de úlceras crônicas, a gente pode ter alteração desse tecido gástrico. Então, é muito importante não só fazermos o reparo daquele local, mas também fazermos biópsias, né, ao redor, nos bordos dessa úlcera, porque pode estar se tratando de uma neoplasia gástrica. Então, o tratamento desse paciente que tem uma perfuração gástrica é muito importante. Nós temos biópsias, é mandatório fazer biópsia nos bordos dessa úlcera para a gente poder afastar uma neoplasia. Qual vai ser o quadro clínico? O que que esse paciente vai apresentar, né? No conjunto, nós já sabemos, vai ser aquele paciente com dor aguda, de forte intensidade, que rapidamente procura a emergência, que já vai ter sinais de irritação peritoneais bem exuberantes. As fases dessa peritonite é importante, nós tínhamos 3 fases na perfuração, que nós vamos conhecer adiante, então nós precisamos saber essas fases da peritonite. Exames complementares, nós vamos aprender qual exame complementar nós vamos solicitar. Já antemão, nós já sabemos que na nossa rotina radiológica, o principal é a nossa topografia de tórax, onde nós vamos evidenciar esse ar livre na cavidade abdominal. E qual será a nossa conduta terapêutica diante desse paciente com abdômen agudo perfurativo? Então, localização. Nós temos 2 locais, são as úlceras duodenais, que são mais comuns de nós termos a perfuração, e as úlceras gástricas. As gástricas são mais comuns de terem sangramento. E é muito importante nós afastarmos neoplasias desse tecido gástrico, tá? Quando a gente tem as úlceras, nós precisamos sempre lembrar que o mais comum, tá, das úlceras é nós termos sangramento e, em segundo lugar, a perfuração, tá? Principalmente quando a gente fala das úlceras gástricas, elas sangram mais. Tudo bem? Então, isso é muito importante nós recordarmos lá das nossas aulas de gastroenterologia. Então, vamos lá. Quando a gente tem a perfuração, a localização pode ser uma localização posterior, pode ser na parede posterior ou gástrica ou duodenal. E essa úlcera, quando ela é na parede posterior gástrica, tá? Ela pode ficar tamponada por esse órgão aqui bonito, olha, retroperitoneal, que é o nosso pâncreas. Então, quando ela perfura para o pâncreas, nós chamamos de úlcera terebrante. E o que que temos importante dessa úlcera terebrante? Primeiro, a gente vai ter um processo agudo, mas que está tamponado. Em muitos pacientes, pode passar no inventário cirúrgico da cavidade até mesmo desapercebido. Então, nós sempre temos que lembrar que pode ser uma úlcera terebrante e precisamos olhar melhor essa parede posterior, né? Abrir aquela retrocavidade dos epíplons e encontrar o local dessa perfuração. E quando nós temos um suco gástrico que atinge o meu tecido pancreático, junto com essa perfuração, nós podemos desencadear um processo inflamatório. Nós podemos desencadear até uma pancreatite aguda, tá? Então, através da localização, nós também podemos ter as úlceras posteriores que podem perfurar para esse órgão posterior, podem ficar tamponadas pelo nosso pâncreas, que vão ser as úlceras terebrantes. Qual seria, então, as fases dessa úlcera péptica perfurada? Como que vai acontecer? Primeira coisa, para eu ter uma perfuração, tá? Dessa minha úlcera, desse meu tecido que pode ser agudamente lesionado ou pode ser já uma lesão crônica, nós precisamos principalmente ter aumento dos fatores agressivos, tá? Ou diminuição dos fatores protetores, ou associação dos dois. Eu aumento os fatores agressivos e diminuo também os fatores protetores. Tá? Quando eu tenho um desequilíbrio entre esses fatores de proteção e agressão, a gente começa a ter um dano mucoso e uma ulceração. Quando a gente tem essa ulceração, a gente pode ter a
perfuração, que como nós já vimos, pode ser uma perfuração livre para a cavidade abdominal ou uma perfuração tamponada. No caso das nossas úlceras, né, os nossos principais agressores são o Helicobacter pylori, então a infecção desse meu tecido, né, pelo Helicobacter pylori, e também o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Por que que isso é importante? Quando o paciente chega para nós, na nossa historinha clínica, a gente já tem que perguntar, né, para esse paciente se ele tem algum histórico de tratamento de úlceras ou se ele fez recentemente o uso de algum analgésico, de algum anti-inflamatório. Geralmente, essas duas características vão vir com o nosso paciente que vai dar entrada em emergência com esse quadro agudo abdominal de perfuração. E esse paciente vai chegar geralmente o quê? Apresentando um quadro de dor intensa, né? Então, esse paciente, ele também pode estar associado ao quadro, esse quadro ulcerogênico, o uso do tabaco, do etanol, tá? Ele pode ter uma alteração na sua produção de ácido clorídrico, tá? Então, esse quadro álgico já pode ter uma história pregressa nesse paciente. Então, a gente precisa perguntar: você já tinha uma dor antes, a dor no andar superior do abdômen? Essa dor o incomodava? Essa dor o acordava? Essa dor melhorava com a alimentação? Então, a gente precisa indagar esse nosso paciente, porque esses dados vão corroborar com o nosso diagnóstico sindrômico, tá? E por fim, quais seriam as fases então dessa perfuração? Que são essas 3 fases? Primeiro, nós temos a perfuração, então tem a abertura daquele tecido e vai cair uma quantidade, né, de suco gástrico na minha cavidade peritoneal. Então eu tenho a primeira fase, a peritonite química, tá? É onde, ó, a perfuração causa agressão química. O ácido torna o conteúdo gastroduodenal estéril, tá? Exceto em situações em que a colonização é mais frequente, exemplo, no câncer gástrico. Então, geralmente, esse suco que cai na minha cavidade, ele é estéril, tá? Só que ele é altamente irritativo, então por isso que o paciente tem aquela dor aguda, muito importante, que o faz procurar imediatamente a emergência, por causa desse suco gástrico, dessa fase, dessa peritonite química. Assim que esse suco gástrico cai na minha cavidade, eu vou ter, após essas 6 horas, nesse intervalo de 6 a 12 horas, tá? Esses pacientes podem apresentar alívio da dor. E o que quer dizer isso? Aquele suco, ao cair na cavidade abdominal, ele promove uma irritação do meu peritônio começa a produzir líquido inflamatório para o interior da minha cavidade abdominal. Esse líquido inflamatório acaba que dilui aquele suco gástrico. Então, o paciente tem uma sensação de alívio da dor. Por quê? Aquilo que era altamente irritativo, agora deu uma acalmia, tá? Então, em alguns livros ou artigos que vocês porventura venham a ler, vocês também podem ouvir falar desse estágio intermediário em fase de acalmia. É a gente ter uma diluição daquele suco gástrico e o paciente refere um momento de melhora da dor. Após 12 horas de evolução, nós já vamos ter translocação bacteriana para a minha cavidade abdominal e eu já vou ter instalada a infecção abdominal. Então, esse paciente geralmente já fica com um quadro mais grave, é um paciente mais gravemente enfermo e que o seu prognóstico geralmente é um prognóstico mais ruim, é um prognóstico pior, tá? Esse paciente que chega com esse acima de 12 horas de evolução é um paciente grave, é um paciente séptico e é um paciente que a gente precisa fazer medidas rápidas, tá? Para que a gente possa dar uma sobrevida melhor a esse paciente. Então, o tempo em que ocorreu a perfuração, ele é muito importante, tanto para sabermos em que fase o paciente está, tanto para darmos
o tratamento eficaz para esse paciente. Então, sempre perguntem que horas que começou a dor? Qual foi o início da dor? Foi qual o horário da dor? Tá? Para a gente poder mensurar o tempo de evolução e, principalmente, sabermos se esse paciente já está com quadro de infecção abdominal instalado. E quais exames complementares nós vamos solicitar para esse nosso paciente que tem dor abdominal aguda, sinais de irritação peritoneais bem precoces e que no meu exame físico eu vou percutir lá minha loja hepática e vou encontrar um som de hipertimpanismo. Esse paciente eu preciso detectar um pneumoperitônio. Eu preciso confirmar esse meu sinal de Joubert. Então, qual seria o exame mais fácil, rápido, para que eu possa solicitar no meu paciente? Seria um raio-x de tórax. E nesse raio-x de tórax, eu vou evidenciar ar livre na minha cavidade abdominal. Eu vou encontrar ar entre o meu peritônio e o meu diafragma. Então, eu vou fazer a visualização dessa imagem, que é um pneumoperitônio. Esse pneumoperitônio pode ser bem mais exuberante ou pode ser pequeno e às vezes pode até passar desapercebido. Então, se a sua clínica ela é muito evidente, procurem sempre um pneumoperitônio. Ah, professora, não tem pneumoperitônio na minha rotina radiológica. Como que eu posso confirmar? Não tem na visualização, eu já olhei, e não encontro esse pneumoperitônio, mas a minha clínica é clássica, eu acho que é um abdômen agudo perfurativo. Será que teria mais algum exame de imagem que a gente poderia solicitar? Sim, teria. A gente pode solicitar também uma tomografia computadorizada de abdômen, que na tomografia a gente também vai encontrar esse pneumoperitônio. Ela é muito mais específica, tá? Para a gente encontrar o pneumoperitônio. Mas quer dizer que todo abdômen agudo perfurativo eu vou já solicitar uma TC? Não. Na maioria dos abdômenes agudos, a minha clínica ela vai ser muito exuberante e eu vou, na grande maioria desses pacientes, encontrar esse pneumoperitônio numa simples rotina radiológica, no meu raio-x de tórax. Um sinal que é raro e que às vezes a gente pode encontrar é esse sinal aqui, sinal de Higler, que a gente vai encontrar ar entre as paredes abdominais, entre as paredes intestinais, desculpem. Aqui a gente tem uma parede intestinal e outra parede intestinal. E aqui no meio a gente tem ar livre. Isso chama-se sinal de Higler, que também é evidência de pneumoperitônio, evidência de ar livre na minha cavidade abdominal. Tá? Nós podemos também encontrar esse sinal do falciforme. O ar, ele desenha o meu ligamento falciforme e ele pode ser também visualizado na minha rotina radiológica. E, por fim, a minha tomografia. Na dúvida diagnóstica, um paciente, de repente, mais idoso, um paciente que tenha uma úlcera tamponada, que não tem um abdômen com aqueles sinais clássicos de irritação peritoneal, eu ainda estou na dúvida diagnóstica, eu já solicitei uma rotina radiológica, eu não encontro evidências de pneumoperitônio e eu ainda tenho dúvidas se devo fazer ou não tratamento cirúrgico para esse paciente. Aí, nesse caso, a minha tomografia, ela é muito específica no meu diagnóstico etiológico, então eu posso evidenciar esse pneumoperitônio na minha tomografia, mas eu só deixo para solicitar a tomografia de abdômen na minha dúvida diagnóstica, quando a minha história clínica, o meu exame físico e os exames mais simples que eu tenho à mão, como a minha rotina radiológica, não conseguiram elucidar o meu caso e eu ainda estou em dúvida se eu faço o tratamento cirúrgico ou não. Aí a tomografia é um excelente exame para nos auxiliar. E qual será o tratamento, então, dessa úlcera perfurada? Né? Primeiro, a gente precisa, nessa abordagem inicial, né? O paciente chegou à emergência, é um paciente que vai estar
hipovolêmico, né? Lembra que vai cair uma quantidade de suco gástrico nessa cavidade abdominal, a gente vai começar a produzir líquido inflamatório, esse paciente começa rapidamente a ter sinais de sepse, então esse paciente começa a ter depressão de volume, então eu preciso recuperar o estado hemodinâmico desse meu paciente. Então eu preciso iniciar uma hidratação, uma reposição volêmica, corrigir eletrólitos, solicito uma gasometria arterial, faço correção, tá, dos meus eletrólitos, faço correção dessa gasometria, preciso repor bicarbonato, eu faço reposição de bicarbonato, tá? E principalmente eu vou usar os meus critérios de sepse, tá? Nesse paciente. Se esse paciente preencher os critérios de sepse, eu vou iniciar precocemente o quê? Antimicrobianos. Principalmente aquele paciente, lembra, que já vai estar na fase de sepse abdominal, fase de infecção abdominal, né? Na fase de peritonite. Então, nesse paciente, eu preciso iniciar o quanto antes o meu antibiótico. Antibiótico para cobrir o quê? Para cobrir a minha principal flora da minha cavidade abdominal, tá? Principalmente quando eu falo de gram-negativos e anaeróbios, né? Se eu tenho perfuração, é porque houve uma isquemia e necrose, então eu preciso cobrir anaeróbio, tá? E eu preciso também iniciar o inibidor de bomba de prótons para esse paciente, para a gente melhorar esse grau de agressão daquela minha mucosa, né, que está fragilizada, tá? E os fatores clínicos vão ser também de acordo com os achados intraperitoneais, né? Se esse paciente tinha uma úlcera tamponada, então, esse paciente provavelmente vai ter um prognóstico um pouco melhor. Se esse paciente já tinha uma perfuração livre para a cavidade abdominal, o tempo de evolução, não tinha, tinha só suco gástrico. Provavelmente eu operei esse paciente numa fase inicial, né? Então, esse paciente tem um prognóstico melhor. Agora, quando eu acho na minha cavidade abdominal, já pus franco livre nessa cavidade, esse paciente já tem um longo tempo de evolução. Esse paciente já tem um quadro de sepse instalado, esse paciente já vai ter um prognóstico pior. Então, esse paciente eu preciso ter medidas mais, mais incisivas, medidas de cuidados, né, no pós-operatório, mais curtos, né, a observação clínica tem que ser mais curta desse paciente, porque é um paciente gravemente enfermo e que pode piorar muito ainda o seu quadro clínico, mesmo com o tratamento cirúrgico. Tudo bem? Alguma dúvida até o momento sobre o nosso abdômen agudo perfurativo? Alguém tem alguma dúvida sobre a clínica, sobre as fases da perfuração? Ficou bem entendido? Ok. E aqui, ó, só para a gente ver como que a gente faz esse tratamento cirúrgico, ó, aqui a gente tem, ó, tá vendo? Uma úlcera bem redondinha, tá? Onde houve a perfuração. E no nosso tratamento cirúrgico, se for gástrico, a gente faz biópsia desses bordos. A gente vai fazer o reparo simples, tá? O fechamento dessa úlcera, tá? Sempre lembrar de fazer biópsia nas nossas úlceras gástricas, tá bom? Então, a gente vai simplesmente aproximar os bordos dessa úlcera. Então, aqui, ó, mostrando melhor para vocês, tá? A gente faz aproximação. Lembrando que não somente as nossas úlceras gástricas e duodenais que perfuram, nós também podemos ter perfurações do cólon. Aqui nós temos uma perfuração do sigmoide, tá? Uma paciente que chegou no nosso hospital há 1 ano atrás, que tinha ingerido um osso de galinha e ela caiu um pedacinho do osso. E essa paciente chegou com um abdômen agudo perfurativo, já tinha pus livre na cavidade abdominal, então já tinha um tempo maior de perfuração, e foi realizado ressecção do segmento, o segmento onde tinha perfurado já estava um segmento isquêmico necrótico. Podemos prosseguir então para o nosso próximo abdômen agudo, sem dúvidas alguma? Ok. Então, vamos seguir. Então, o nosso próximo abdômen agudo, que tem também uma dor súbita, é o nosso abdômen agudo hemorrágico. No nosso abdômen agudo hemorrágico, da mesma forma, a gente precisa ter
o conceito, incidência, quadro clínico, a etiologia, quais as principais etiologias desse abdômen agudo hemorrágico, os exames complementares que nós iremos solicitar e o tratamento que será instituído para esse paciente. Então, o abdômen agudo hemorrágico, a gente precisa entender que é um sangramento intraabdominal espontâneo, independente de sua etiologia. Contudo, a gente precisa excluir os sangramentos provocados por traumatismo abdominal e pós-operatórios, tá? Então, a gente sempre tem que excluir esses sangramentos. Então, nós vamos nos ater ao sangramento abdominal espontâneo, independente de sua etiologia. Não. Ele fala que na prática é diferente. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Quais são as etiologias, então, desse nosso abdômen agudo hemorrágico, tá? Primeiramente, nós temos o nosso fígado, nós podemos ter sangramentos espontâneos do fígado. Os vasos abdominais, tá? Geralmente, esses vasos abdominais, eles sangram, e quando a gente vai para o tratamento cirúrgico, geralmente a gente não encontra mais o local desse sangramento, tá? Mas geralmente são sangramentos grandes, tá? Podemos ter os sangramentos ginecológicos, né? As preias tubárias rotas, cistos ovarianos rotos, doenças do tubo digestivo, os rins, o ilho-pessoas, o pâncreas ou de origem determinada, onde nós não conseguimos encontrar a causa desse sangramento. Quais os fatores de risco? Uso de anti-inflamatórios, anticoagulantes orais, uso de heparina, pacientes que têm um INR acima de 4,5, mulher em fase estéril também aumentam o risco de terem sangramentos ginecológicos, pacientes que já são portadores de coagulopatias. Então, esses são os principais fatores de riscos que nós podemos encontrar nesses pacientes com abdômen agudo hemorrágico. Pode ser em qualquer idade, sendo que a frequência maior é entre a quinta e a sexta década de vida, tá? Geralmente nós temos um grupo maior de homens, tá? Que vão ser acometidos pelo abdômen agudo hemorrágico, e essa etiologia vai ser diferente entre os sexos, né? Na mulher nós vamos ter as etiologias ginecológicas, os cistos, a prenhe tubária. O idoso é muito mais comum, nós temos ruptura de tumores, varizes, veias varicosas, os aneurismas da aorta abdominal. Nos jovens, geralmente são rupturas das artérias viscerais e nas mulheres são as etiologias ginecológicas. Tá? Então, geralmente, a gente tem que sempre perguntar em qual ciclo menstrual, qual fase desse ciclo menstrual essa paciente do sexo feminino se encontra. O quadro clínico, né? Nós já sabemos que é uma dor abdominal súbita, né? Então, essa dor abdominal, ela tem a sua intensidade e localização vão depender do quê? Da causa, né? Pode ser uma dor isolada, pode ser no local daquele sangramento, ou a gente pode ter também associação de sinais de hipovolemia. Esse paciente pode ter uma perda sanguínea muito intensa, pode estar hipovolêmico até mesmo com sinais de choque. A gente geralmente tem um leve desconforto, né? Inicialmente, são que os pacientes, eles informam. Lembra que o sangue ele não é tão irritativo, tá? E essa hemorragia, geralmente, ela é confinada ao foco do sangramento ou ao início da expansão do hematoma, com distensão do peritônio visceral ou parietal. Quando o peritônio parietal, ele é acometido, aí a gente vai ter uma característica mais exuberante, o quê? Da dor. A gente vai ter um sinal peritoneal mais exuberante. O início, como já falamos, é súbito, tá? Pode ser inalterada, essa dor pode aumentar com o longo do tempo, tá? E geralmente está relacionada com o sangramento, com o tamanho desse sangramento. Se é um sangramento pequeno ou se é um sangramento vultuoso de grande monta. Nós podemos encontrar no nosso exame físico sinais clássicos desse sangramento. Geralmente esse paciente vai
a ter sinais de irritação peritoneal, tá? Não são inicialmente, mas com a evolução, com o passar do tempo, esse paciente apresenta sinais francos de irritação peritoneal. Podemos palpar visceromegalias dessa cavidade abdominal, massas palpáveis pulsáteis, tá? Principalmente nos aneurismas, tá? Sopros também indicando aneurismas. E podemos encontrar equimoses, a equimose periumbilical, que é o sinal de Cullen, ou sinais de equimoses em flancos, que é o sinal de Greuthner. Geralmente são hemorragias retroperitoneal, tá? Cullen intraperitoneal e o Greuthner retroperitoneal. A gente pode ter essas duas manifestações do sangramento na cavidade abdominal. No nosso diagnóstico, né, a gente pode solicitar, junto da nossa suspeita clínica, exame laboratorial para a gente quantificar essa repercussão fisiológica que o nosso paciente está apresentando. Então, principalmente, nós vamos visualizar um hematócrito e uma hemoglobina reduzidos, né? Isso vai depender se o tempo, foi capaz de restaurar, foi capaz de compensar esse meu paciente. Se não foi capaz de compensar, a gente vai ter o quê? Uma queda, tá? Desse nosso hematócrito e hemoglobina, se a gente não parar a tempo esse sangramento na cavidade abdominal. Nós podemos encontrar uma leucocitose variável, que vai ser de acordo com esse hemoperitônio, porque ele vai começar a irritar esse peritônio, e a gente pode ter uma leucocitose, geralmente não é uma leucocitose muito exuberante, tá? A gente pode ter diminuição de plaquetas, então é obrigatório a gente solicitar esse plaquetograma para que a gente possa quantificar e estabelecer o nível desse sangramento. Tá? Geralmente uma plaqueta menor ou igual a 20 mil, a gente vai ter esse sangramento instalado, porque a gente tem um consumo muito importante desse fator plaquetário. Atividade de protrombina, tromboplastina parcial ativada, trombina, esses fatores principalmente porque esses pacientes começam a sangrar e a gente começa a consumir esses fatores de coagulação, então a gente precisa solicitá-los. E o fator 8 fibrinogênio geralmente vão estar relacionados com aqueles pacientes que já têm algum tipo de comorbidade prévia com doença que vai levar a alteração nessa minha coagulação. Paciente mulher, eu preciso fazer teste de gravidez, que é a principal causa de gravidez ectópica, então sempre é mandatório a gente solicitar um beta-HCG para as minhas pacientes do sexo feminino. Nós podemos solicitar também de exames complementares um ultrassom abdominal. Ultrassom abdominal é um exame barato, é um exame fácil, um exame que pode ser feito até à beira do leito do meu paciente, tá? É um exame não invasivo. Então, quando eu falo que eu tenho um líquido livre na cavidade abdominal, um hemoperitônio, é um excelente exame de rastreio inicial para esse meu paciente. Então, eu posso fazer na beira do leito um ultrassom, onde eu vou identificar essa quantidade esbranquiçada, essa imagem, revelando um sinal de hemoperitônio, de líquido livre na minha cavidade abdominal. Tá? Então, é um excelente exame a ser solicitado hoje em dia, está muito se falando no ultrassom de emergência, é um exame excelente para vocês já pensarem em estar fazendo agora no final da graduação de vocês, tá? Hoje tem até locais de emergência em grandes centros que só contratam médicos que já sabem fazer ultrassom de emergência, porque chega um paciente com suspeita de um hemoperitônio, né? Você passa o ultrassom e você já consegue confirmar o diagnóstico. Então, é muito importante vocês já começarem a pensar em ter esse exame, né, na habilidade de vocês. Incluam lá no tópico de habilidade de vocês fazer um ultrassom de emergência. E na nossa tomografia computadorizada, né, tenho dúvida do meu diagnóstico, eu posso solicitar a minha tomografia. Ela também irá identificar locais de sangramento, aqui a gente tem um fígado, tá? Onde tem a área branca seria o tecido normal, a área um pouquinho mais escura seria os locais de ruptura com sangramento.
E aqui nós temos uma prenhez ectópica. Olha que bonitinho, nosso útero, ó, bonitinho útero, trompa, aqui a nossa trompa esquerda, trompa direita, aqui o ovário, tá? Desculpa, trompa esquerda, né, e ovário esquerdo, tá? Não, tá certo, trompa direita e ovário esquerdo, porque a visualização que a gente está tendo aqui é uma visualização de quem está na posição cefálica do paciente, tá? Então, aqui é trompa e ovário direito, e aqui uma trompa esquerda, tá? Então, aqui a gente teria uma prenhez ectópica rota, tá, ó, tá cheio de sangue na minha cavidade abdominal. Esse seria mais um exame também, além de diagnóstico terapêutico, uma laparoscopia. Uma paciente mulher em idade fértil, que eu tenho ali já indícios de hemoperitônio, hematohemoglobina reduzidos, eu posso fazer uma laparotomia diagnóstica e já ser terapêutica, tá? Eu vou identificar esse hemoperitônio e eu já vou instituir o meu tratamento cirúrgico nessa paciente. Aqui nós temos a imagem também videolaparoscópica de uma torção de ovário com sangramento. Ele torceu, fez várias torções e acabou rompendo, acabou sangrando. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para rodar para vocês, que eu acho que é um vídeo. Peraí. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, não estou conseguindo abrir. É um vídeo. Quase quando vocês abrirem aula em casa, vocês vão ver, tá? É um vídeo mostrando essas voltas. São 4 voltas do ovário, a gente desfazendo essas voltas, tá? Não vou conseguir abrir. Mas aí em casa, vocês, assim que vocês pegarem a aula, vocês vão visualizar. Aí a gente deram 4 voltas ao redor da vascularização do ovário, era um cisto de ovário, e ele acabou se rompendo e se tornou um abdômen agudo hemorrágico. Aqui nós temos um aneurisma de aorta que pode se romper, tá? E um diagnóstico mais encontrado em pacientes mais idosos, né? Alguma dúvida no nosso abdômen agudo hemorrágico? Bem tranquilo, né? O hemorrágico, ele acaba tendo menos dados do que o perfurativo e o vascular. Não? Vamos dar um intervalinho, tá? Para tomar uma água, um suco, um café. E nós já voltamos para terminar a nossa aula, que a gente vai falar do nosso abdômen agudo vascular, tá? Então, vamos nos reabastecer, uma aguinha, um suquinho, tá bom? Para a gente voltar para o nosso abdômen agudo vascular, que tem algumas informações importantes para vocês. Tudo bem? Vamos ver aqui o horário. São 13h50, tá? 2 horas, 10 minutinhos, pode ser? Ok, então 2 horas nós retornamos, tá bom? Para darmos continuidade ao nosso abdômen agudo vascular. Vamos dar continuidade, então, ao nosso terceiro tipo de abdômen agudo. Vamos falar, então, do nosso abdômen agudo vascular. O que nós temos de importante nesse abdômen agudo vascular? Primeira coisa, a gente precisa relembrar um pouquinho lá da nossa aula de anatomia, tá? Dessa vascularização mesentérica, para a gente começar a entender o porquê que nós vamos ter esse abdômen agudo vascular. Então, a gente precisa relembrar, né, que a gente começa lá na vascularização da minha porção duodenal, onde já tem os vasos colaterais gastro duodenais, que vão irrigar lá a minha
o meu duodeno, tá? E quando a gente prossegue, a gente tem aqui, ó, a nossa artéria mesentérica superior, onde nós vamos dar origem a esses ramos gastroduodenais, mas também nós vamos dar origem, tá, a vasos colaterais, que depois vão se unir a essa artéria mesentérica inferior, tá? Que vai dar os ramos para sigmoide e também o nosso ramo retal, tá? Aqui, gente, seguindo a nossa aorta, ela vai se bifurcar nas ilíacas, tá? E nós vamos ter também formação da nossa artéria hipogástrica, né? Que vai estar também nutrindo os nossos órgãos, né? Vai estar nutrindo o nosso, que vai ser um ramo nosso testicular, tá? Mas principalmente o que a gente precisa saber, né? Que desse tronco celíaco, tá? Vai se unir a ramos da minha artéria mesentérica superior. Então, a gente vai aqui nutrir, tá? Principalmente ali a segunda e terceira porção do nosso duodeno. E vai sair aqui, ó, ramos também, tá? Que dessa minha mesentérica, tá? Superior, que vai nutrir o meu jejum e o meu ilho. Vamos ver uma foto mais aqui à frente que vai exemplificar melhor, tá? Então, aqui, ó, nós vamos ter os ramos jejuno ileais, tá? Que vão sair dessa minha artéria mesentérica, tá? Onde nós vamos nutrir esse nosso intestino delgado. E nós vamos nutrir não só esse nosso intestino delgado, mas também nós vamos nutrir parte do nosso cólon, principalmente quem? Principalmente o nosso seco, cólon ascendente, flexura hepática e metade do nosso cólon transverso, onde nós vamos ter principalmente nutrição por essa nossa artéria mesentérica superior. Então, aqui, ó, uma visualização esquemática melhor dessa nossa nutrição do cólon, tá? Aqui, lembrando, ó, nós vamos ter da nossa artéria mesentérica superior, nós vamos ter esses ramos jejuno-ileais, lembra da nossa foto anterior, que vai nutrir o nosso jejuno-ilho. Então, nós vamos seguir com as nossas artéria ileocólica, que vai nutrir principalmente quem? Uma partezinha aqui do nosso ilho terminal, do seco, do apêndice e do nosso cólon ascendente. Nós vamos ter a nossa cólica direita, que vai dar continuidade, nutrindo esse cólon ascendente, e a nossa cólica média, que vai nutrir, né, principalmente a nossa flexura hepática, tá? E vai nutrir também parte do nosso transverso, né? Aqui a gente vai ter aquela anastomose, daquele arco de Riolano, tá? Que vai fazer a junção dos ramos que vão vir já da minha mesentérica inferior, que são aqueles ramos colaterais, onde a gente vai começar a nutrir a outra metade do nosso colo transverso, a flexura agora esplênica, tá? Vai nutrir o nosso cólon descendente, nós vamos ter as nossas ramos sigmoides, tá? Onde nós vamos nutrir o nosso sigmoide e nós vamos também as nossas artérias retais que vão fazer a nutrição do nosso reto. Aqui, ó, melhor ainda exemplificado a vascularização só do nosso colo, ó. Nossos ramos nós usamos ilhos jejunais. Aqui nós vamos ter a nossa iliocólica, né? A nossa ilíaca, nossa artéria ilíaca, tá? Que vai fazer a nutrição, principalmente no nosso cólon ascendente, flexura esplênica.
Ou celíaca, desculpa, gente, cólica direita, tá? Então, nossa cólica direita, né, que vai nutrir esse colo ascendente, flexura hepática. Depois nós vamos ter nossa cólica média, que vai dar prosseguimento dessa nutrição do nosso transverso, aqui o nosso arco de Riolan, que vai fazer essa comunicação entre esses ramos da nossa artéria média com os ramos da nossa mesentérica inferior, para a gente poder continuar fazendo a nutrição da nossa flexura esplênica, tá? Cólon descendente, e vai sair também as artérias sigmoides e retais que vão nutrir o nosso reto. Aqui, ó, mostrando a vascularização só do nosso cólon esquerdo, tá? Aqui os ramos colaterais, o arco de Riolan fazendo essa junção, né, entre os ramos da cólica média e os ramos sigmoides, né, que vão sair aqui da nossa mesentérica inferior, e a nutrição desse nosso colo esquerdo. Da mesma forma da nutrição arterial, nós também temos uma nutrição venosa, né, que é importante nós sabermos, tá? Onde nós vamos ter as veias ileocólicas, a cólica direita, a veia cólica média, tá? E vai também se unir, vai fazer colaterais, tá? Que vão sair direto de onde? Da nossa veia porta, tá? Essa veia porta vai dar essa veia mesentérica superior, que vai nutrir essa parte do meu jejum no ilho, vai nutrir essa outra metade, a metade do nosso transverso, né? E depois a gente tem também a nossa veia esplênica, onde vai se unir aqui também a nossa veia porta, e a nossa veia mesentérica inferior, onde da mesma forma também ela receberá, né, o sangue proveniente desse nossa parte do tubo gastrointestinal, do nosso cólon esquerdo, do sigmoide e do reto, tá bom? O que vai acontecer então esse processo de isquemia vascular, desse abdômen agudo vascular? Então, nós já vimos a vascularização, nós já relembramos um pouco essa anatomia, né, do nosso intestino delgado, do nosso intestino grosso, tá? Então, se tivermos algum processo que vá obstruir o fluxo de qualquer um desses segmentos intestinais, nós vamos ter início, então, a um processo de isquemia, a um processo de abdômen agudo vascular, E geralmente nós vamos ter a formação, ó, de um trombo ou de um êmbolo, tá? Esses trombos, geralmente, eles vão obstruir as porções mais distais, tá? Então, geralmente, são os segmentos mais distais que vão sofrer, né, nesse processo de isquemia, porque geralmente são aqueles vasos de calibres menores, né? Então, esse suprimento, ele geralmente vai ser mais afetado nos nossos ramos distais. Aqui mostrando ó, uma arteriografia, mostrando aquela vascularização toda bonita que nós vimos na foto anteriormente, essa vascularização da nossa mesentérica superior, ó, com os ramos ó, de cólicas, o ramo aqui da cólica média, que vai nutrir o nosso transverso, nossa flexura hepática, aqui as nossas artérias jejunais, nossas artérias ileais, aqui a cólica direita, vai nutrir aquele cólon ascendente, né, e parte ali da flexura hepática, aqui a nossa ileocólica, tá? Igualzinho à foto anterior que nós vimos. E essa arteriografia é um grande exame para nós estudarmos essa vascularização mesentérica. Então, essa isquemia mesentérica nós podemos definir como uma insuficiência circulatória aguda ou crônica, em que a demanda de aporte sanguíneo pelo intestino suplanta o suprimento oferecido pelo mesentério, tá? Então, esse seria a nossa isquemia mesentérica, seria a nossa definição de isquemia mesentérica, tá? Qual a incidência, né? Tá de 1 para 1.000 admissões hospitalares,
tá? Geralmente é de 1 a 2 por 100 admissões por quadro de dor abdominal, né? Nas entradas das emergências. Tem uma mortalidade muito alta, em torno de 70%, tá? Então é muito importante quando nós pensarmos em abdômen agudo vascular, nós instituirmos o tratamento eficaz rapidamente, para nós tentarmos diminuir essa mortalidade, tá? E geralmente essa alta mortalidade é devido ao atraso no diagnóstico. O paciente geralmente tem idade avançada, o paciente geralmente também tem comorbidades, né? E junto a gente ainda tem ali um suprimento arterial ou venoso prejudicado do nosso mesentério. Então, esse atraso no diagnóstico, junto com as comorbidades que esse paciente apresenta, faz com que nós tenhamos uma mortalidade muito elevada. E por que a gente geralmente tem esse atraso no diagnóstico? O que a gente encontra no quadro clínico desse paciente que faz com que ele não seja atendido ou seja realizado esse tratamento cirúrgico eficaz rapidamente? Para a gente entender melhor a clínica, a gente precisa saber que nós temos 1, 2, 3, 4 tipos de isquemia mesentérica. E de acordo com quem? Com a etiologia. Nós podemos ter o êmbolo da artéria mesentérica superior, tá? Podemos ter a trombose da artéria mesentérica superior, a isquemia mesentérica não oclusiva e a trombose na veia mesentérica superior. Tá? Então, ela pode ser por embolia, por trombose, tá? Da artéria mesentérica superior, uma isquemia não oclusiva ou por uma trombose na veia mesentérica superior, tá? Lembrando que é mais comum nós encontrarmos trombose da artéria mesentérica superior. E essa isquemia mesentérica, geralmente, como nós já falamos, elas vão ser principalmente nos ramos, né? Nessa vascularização mais distal. Geralmente vão ser mais comprometidas. A gente tem um trombo formado ó, dentro dessa artéria, uma placa de ateroma aqui mostrando ó, dentro da artéria mesentérica superior, e esses ramos, ó, vão ficar prejudicados, essa vascularização fica muito prejudicada. Então, a gente acaba tendo um sofrimento maior desse nosso intestino delgado, tá? Quando a gente fala desses subtipos de isquemia mesentérica, a gente tem alguns fatores de risco, tá? Para cada um desses tipos. Na embolia da artéria mesentérica superior, geralmente a gente vai ter um paciente que vai ter algo comprometendo quem? A levar esse suprimento. Então, é um paciente que geralmente tem uma arritmia cardíaca, é um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio prévio, uma valvulopatia, tá? Uma cardiomiopatia, uma história prévia de embolia ou uma vasculite, tá? No paciente que tem trombose dessa artéria mesentérica superior, geralmente eu vou ter mais comorbidades relacionadas à formação do trombo. Então, esse paciente pode ter a doença aterosclerótica, tá? Então, ele vai ter uma aterosclerose, pode ter uma isquemia mesentérica crônica. É aquele paciente que está cheio de placa na sua artéria mesentérica superior, e esse paciente geralmente tem aquela historinha típica de após as alimentações, passa 20 minutos, aquele paciente tem um quadro de dor abdominal, uma cólica abdominal. Por quê? Quando a gente se alimenta, a gente necessita que esse intestino trabalhe. Para ele trabalhar, a gente precisa aumentar o aporte sanguíneo. Quando a gente pede o aumento desse aporte, ele tem um local ali que tem uma suboclusão. Então, não chega sangue suficiente naquele local onde eu tenho aquele trombo, aquela placa de ateroma. Então, nesse paciente, por essa falta de suprimento, ele vai ter uma dor cólica, tá? Ele vai ter já uma isquemia crônica. Esse paciente também pode ser um paciente gravemente enfermo, um paciente que já está cursando com hipovolemia, hipotensão, baixo débito cardíaco, paciente já em uso de alfa adrenérgicos, digitálicos, ciência cardíaca, hemodiálise, alimentação precoce após um estresse cirúrgico grande. Esse paciente, por esses motivos, ele pode também ter o quê? Uma insuficiência nessa vascularização mesentérica,
tá? Então, por isso que nós vamos chamar de uma isquemia mesentérica não oclusiva, tá? Eu não tenho um trombo, eu não tenho uma placa de ateroma ali formada, tá? Eu não tenho um êmbolo formado. Esse paciente simplesmente ele já tem um estado, tá, da sua enfermidade que faz com que ele tenha um baixo suprimento daquele meu mesentério. Então, esse paciente vai ter uma isquemia não oclusiva. E geralmente são pacientes gravemente enfermos, que é onde nós vamos geralmente encontrar esse tipo de isquemia mesentérica. E por fim, são aqueles pacientes que têm o quê? A trombose da veia mesentérica. Aí são pacientes que geralmente têm o quê? Uma trombose venosa profunda prévia, paciente que tem um estado de hipercoagulabilidade, tá? Pacientes que têm hipertensão porta, neoplasias malignas, pancreatite, sepse, são os fatores de risco mais comuns para nós encontrarmos em pacientes com suspeita de trombose da veia mesentérica superior. E quais as manifestações clínicas que nós vamos encontrar nesses pacientes que chegam com esse quadro de isquemia abdominal, esse quadro de isquemia mesentérica aguda? Esse paciente geralmente ele vai ter uma doença cardíaca ou uma doença debilitante concorrente. Vai ter dor fora de proporção à sensibilidade. Isso aqui é muito importante. Isso aqui quer dizer que o meu paciente chega falando que tem uma dor abdominal muito importante, uma dor abdominal muito intensa, mas no meu exame físico eu não encontro sinais compatíveis com essa dor no exame do meu abdômen. Então, eu tenho uma incompatibilidade do que o meu paciente fala em sentir a dor com os sinais encontrados no meu exame físico. Por isso que eu tenho uma mortalidade tão elevada, por isso que esse paciente demora a chegar ao seu tratamento eficaz. Tá? O paciente fala que tem muita dor, mas o seu abdômen é inocente, o exame físico é inocente, eu não tenho sinais tão exuberantes. Mas sempre que eu encontrar essa discrepância entre os sinais e sintomas, eu preciso pensar em abdômen agudo isquêmico, em abdômen agudo vascular, porque o meu paciente pode não ter mais tanto tempo e eu preciso mudar esse meu prognóstico, essa minha mortalidade alta em torno de 70% para esse paciente. Esse paciente pode ter distensão abdominal, uma disfunção gastrointestinal. Às vezes, esses pacientes, por aquele quadro isquêmico, podem começar a secretar mais líquido e evoluir com um quadro de diarreia. Pode ter evidência de terceiro espaço, quer dizer, esse paciente está perdendo líquido, tem uma depressão de volume, esse paciente está oligúrico, esse paciente pode estar hemoconcentrado, tá? Por essa depressão. Podemos encontrar sinais isquêmicos, né? Quem estava na nossa aula prática de hoje, da semana passada, nós vimos pacientes com sinais de isquemia da mucosa, né? Por sofrimento. Então, esses pacientes podem apresentar sangue, né? Nas fezes, geralmente é um sangue de coloração violácea, é um sangue típico de isquemia, é um sangue que a gente fala que é em geleia de framboesa. Esse paciente pode ter uma contagem elevada de leucócitos, e geralmente esses leucócitos vão estar superior a 20.000, lembra que a nossa mucosa ela é uma barreira. Então, quando a gente tem isquemia dessa mucosa, ela perde a sua função de barreira. Então, a gente começa a ter o quê? Translocação bacteriana. A gente tem bactérias no nosso trato gastrointestinal agora circulando em todo o nosso sistema. Então, esse paciente vão ter manifestações muito exuberantes, pode ter uma leucocitose muito elevada. Esse paciente, por já estar sofrendo com aquela mucosa toda isquêmica, esse paciente vai apresentar uma acidose metabólica. Então é importante nós solicitarmos uma gasometria arterial para esse paciente, para vermos o nível de acidose que esse paciente está apresentando. As enzimas séricas vão estar elevadas, principalmente a amilase, né? Porque eu tenho um processo isquêmico, eu tenho um processo patológico agudo importante na cavidade abdominal, então a minha amilase vai estar muito elevada. A gente pode também ter aumento de CPK, né? Porque eu vou ter uma isquemia, então a minha musculatura agora ela está com processo metabólico, as custas de ácido lático, então eu tenho um aumento dessas transaminases, tá? Esse paciente tem distensão abdominal, espessamento de parede evidente nas imagens, né?
do rim, ureter, bexiga e na TC. Então, esses sinais nos levam a pensar em quadro isquêmico. Podemos ter achados endoscópicos no colo, tá? E também achados específicos na minha arteriografia, que ela vai ver o local em que eu tenho a obstrução, o local em que eu tenho falha de preenchimento, falha de vascularização. Então, seria um grande exame para nós não só confirmarmos o diagnóstico, mas nós vermos o local, a etiologia desse processo obstrutivo vascular. Então, para nós resumirmos essas manifestações clínicas, nós podemos dizer que na embolia da artéria mesentérica superior, nós temos um quadro agudo, essa dor é súbita e intensa, tá? E nós podemos ter vômitos e diarreia, tá? Associados a um esvaziamento intestinal, essa isquemia pode cursar com vômito e diarreia associado. Já na trombose da artéria mesentérica superior, a gente pode ter um começo insidioso, né? Que vai evoluir para uma dor súbita e intensa, tá? Esse paciente já pode ter uma história prévia de dor abdominal. Então, pode ser uma dor mais insidiosa. A gente pode ter acompanhado também esse esvaziamento intestinal e esse paciente, ó, vai ter essa história de doença crônica, história de angina intestinal, que alimenta 20 minutos após ele sente dor, após essas alimentações devido a esse aporte sanguíneo que está prejudicado. Nas oclusões, nas isquemias não oclusivas, né, são pacientes gravemente enfermos, geralmente são pacientes que estão em CTI, são pacientes de grande estresse cirúrgico, pacientes que têm muitas comorbidades associadas, e eles vão ter o quê? Distensão abdominal sem dor. Tá? Geralmente, esse paciente vai começar a distender, vai ter uma alteração clínica e nem sempre ele vai ter uma dor exuberante apresentada no quadro clínico. Na trombose das veias mesentéricas superior, também geralmente é um quadro subagudo, o paciente também tem dor abdominal difusa, intermitente, pode ter duração até de dias, tá? Ou semanas, pode durar em torno até de 14 dias para esse quadro ficar um quadro exuberante, um quadro agudo. O nosso exame físico inicialmente não tem nenhuma alteração. E o paciente está com muita dor, então sempre desconfiem que pode ser um caso de abdômen agudo vascular. Então, eu vou ter dissociação entre a história e o meu exame físico. Presença de distensão abdominal, ausência de peristalse, descompressão dolorosa. Isso aqui eu vou encontrar em casos que têm um tempo de evolução maior, né, em que vai se passando o tempo. Aí eu começo agora a sair daquela dissociação da minha história exame físico e eu começo a ter agora a presença o quê? De distensão abdominal, de dor abdominal, mas geralmente é o paciente que já está com um quadro mais grave, geralmente é o paciente que já tem uma necrose instalada na cavidade abdominal, tá? E esse sinal de gravidade, ó, são passíveis de presença de necrose dessa alça intestinal. Então, sempre que eu tenho um paciente que eu desconfiei de isquemia mesentérica pela história clínica que ele apresentou, e agora esse paciente tem sinais exuberantes no meu exame físico, provavelmente esse paciente está numa fase muito mais evoluída da doença, um paciente muito mais grave, e é um paciente que, infelizmente, vai entrar naquela alta taxa de mortalidade. É um paciente que tem um prognóstico muito sombrio. Então, nos meus exames complementares, o que eu vou encontrar? Geralmente uma leucocitose aumentada, né? Acima de 15 mil leucócitos. Lembra que é uma leucocitose muito alta nesse meu paciente, tá? E geralmente eu vou ter um desvio para a esquerda, um aumento de bastões. Nós podemos encontrar aumento de hematócrito e hemoglobina, identificando que eu tenho um paciente com uma hemoconcentração. Esse paciente pode estar também com uma acidose metabólica, tá? Com aumento do hiato iônico, aumento desse lactato, né? Agora a gente tem uma mucosa isquêmica, que a gente não tem um suprimento, um aporte de oxigênio adequado, né? Esse paciente vai ter amilase, LDH, TGO, CPK elevada, tá? E isso vai ser igual a isquemia grave, configurando o quê? Uma fase avançada desse quadro isquêmico. Nos meus exames complementares, então, de imagem,
que nós vamos encontrar nesses exames complementares de imagem? Só um minutinho aí, gente. Só um momentinho, tem alguém aqui querendo participar da aula, dando sorriso para vocês. É a Ana Luísa, para quem não conhece, É que eu quero minha ser filhinha computador. maior. Que eu quero ser computador. Então vamos lá. Vamos continuar. Então, nos nossos exames de imagem, o que nós vamos encontrar nesse meu exame de imagem? Nós podemos encontrar na nossa rotina radiológica presença de gás, tá? Contornando o nosso cólon, na parede do nosso cólon, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo uma imagem, ó, bonitinho, ó. A gente vê o nosso cólon, tá vendo? Essa imagem escura, isso é gás na parede, isso indica necrose, tá? É pneumatose intestinal e isso é um sinal de necrose, tá? O nosso ultrassom de abdômen, ele não é tão sensível, tá? Então a gente não vai encontrar praticamente quase nenhuma alteração, tá? Nesse nosso paciente. Nas fases iniciais não vão achar nada, nas fases mais evoluídas, geralmente vai ter um abdômen distendido, então vai ficar muito prejudicado por causa da distensão dessas alças intestinais. E o nosso grande exame, tá? Que realmente vai nos ajudar a confirmar essa suspeita diagnóstica é a tomografia computadorizada de abdômen, tá? Se eu tenho um paciente que chegou, tem uma discrepância entre os sinais e os sintomas, e eu penso em isquemia mesentérica, esse paciente não tem no seu exame físico, tá? Aqueles sinais de irritação peritoneal, e eu acho que isquemia mesentérica, pela história que esse paciente está me apresentando, a tomografia é um grande exame para nos ajudar a confirmar esse diagnóstico, tá? E a tomografia, ela vai ser o que então? Método ouro, padrão ouro, para trombose das veias mesentéricas superiores. Então, a gente vai fazer identificação desse trombo, tá? E outros sinais também radiológicos. Então, ela tem uma sensibilidade em torno de 100%, tá? E o que a gente vai encontrar nessa tomografia? Edema de parede intestinal ou mesentério, pneumatose intestinal, nós já vimos lá, a gente vai ver também aqui na tomografia como que a gente visualiza essa pneumatose, gás na veia porta, distensão de alças intestinais, então esses sinais, eles podem nos levar à confirmação desse meu diagnóstico de isquemia mesentérica. Aqui mostrando para vocês, ó, que a gente tem uma imagem de uma tomografia, a gente aumentou a imagem e a gente tem a evidência de um trombo, tá? Ocupando a minha luz da minha artéria mesentérica, da minha veia, desculpa, que não é da artéria não, que é da veia mesentérica, tá? Da minha veia mesentérica superior. Aqui mostrando mais uma isquemia, tá? Um trombo, ó, também dentro da minha veia mesentérica, tá? Aqui a gente vê presença de alças, ó, bem distendidas. Aqui, se vocês já visualizaram, tem um gás aqui, ó, na minha parede, tá? Intestinal. E aqui, ó, mais evidente, ó, quantas alças intestinais, ó, distendidas com níveis hidroaéreos. E aqui o meu cólon, ó, tá vendo? Aqui a gente desenha esse cólon, é a pneumatose intestinal, tá? Então, são os principais sinais que nós vamos encontrar na nossa tomografia, que junto com o meu exame físico, a minha história clínica, vão corroborar com o meu diagnóstico de isquemia mesentérica aguda, e eu preciso rapidamente instituir o tratamento para esse paciente. Aqui mostrando, ó, o gás na veia porta, e esse gás, ele pode ser, ó, visualizado, tá? Na minha topografia hepática, tá? Configurando também a minha isquemia mesentérica. E um exame ouro, se nós tivermos à mão para a confirmação do meu diagnóstico, é a minha arteriografia mesentérica superior.
Aqui nós vemos, ó, que a gente tem, ó, a nossa artéria mesentérica superior, e aqui, ó, no seu ramo aqui, ó, distal, ó, a gente tem uma interrupção, o quê? Do contraste, tá? Indicando que a gente falta o quê? Suprimento daqueles ramos ileocólicos. Então, provavelmente, essa parte desse meu intestino delgado é que está com esse sofrimento. Então, na arteriografia, a gente consegue visualizar. Hoje, a própria tomografia, a gente tem uma tomografia, né, muito apurada, então a gente consegue fazer esse exame também tomográfico e a gente consegue também dar esse diagnóstico. Aqui nós temos um exame, ó, a tomografia computadorizada, então é uma angio-TC, onde a gente vê, ó, falha de enchimento, ó, tá vendo aqui, ó, uma falha de enchimento, um trombo, ó, bem visualizado, mostrando o local da nossa isquemia, mostrando o local onde eu tenho falha nesse suprimento para o meu mesentério. Aqui, ó, mais uma imagem, ó, delineando, ó, a parede do meu cólon, tá? Então, eu tenho uma pneumatose intestinal. Aqui também mostrando que eu tenho uma pneumobilia, né? Que foi o ar que chegou até a minha veia porta e chegou aqui, ó, até os meus vasos. Só um minutinho. E por fim, o tratamento. Qual será o tratamento desse meu paciente, então, que tem isquemia mesentérica? Esse meu paciente que tem isquemia mesentérica, o tratamento principal, né, que seria o tratamento de escolha, se eu ir lá no local dessa minha oclusão e melhorar essa oclusão, retornar a vascularização para aquele segmento que está com isquemia. Mas, infelizmente, quando chegam até nós, a maioria desses pacientes, eles já chegam com necrose. Então, o tratamento, na grande maioria das vezes, é laparotomia exploradora com ressecção daquele local que geralmente está necrosado, tá? Mas vamos ver quais tratamentos nós poderíamos fazer nesses pacientes, tá? Com a retirada de trômbulos, né? Dos êmbolos, para que não chegássemos a esse quadro, né? Fatal, né? Com a necrose, onde a gente vê nitidamente, ó, tá vendo? A divisão ó, entre uma alça intestinal saudável e uma alça intestinal completamente necrosada, tá? Quando chegam nesses quadros, a gente tem que fazer ressecção, tá? Desse local necrosado. E geralmente são ressecções grandes, ressecções muito amplas. Por isso que na grande maioria das vezes, nesses quadros aqui, são incompatíveis com a vida. Infelizmente, quando a gente já tem esse quadro de necrose instalada, né? Geralmente são quadros fulminantes, esses pacientes, na grande maioria das vezes, não sobrevivem. Aqui mais um quadro, tá vendo? Praticamente todo o meu intestino delgado, então aquele ramo jejum ileal todo ficou comprometido. Eu isquemiei praticamente todo o meu intestino delgado. Isso aqui é incompatível com a vida. O paciente, se ele não morre no pós-operatório imediato, depois ele morre no pós-operatório mais tardio por desnutrição. É um paciente que o prognóstico ele é muito ruim, tá? A taxa de mortalidade é muito elevada para esse paciente. Aqui é um quadro bem evoluído, já além da necrose, a gente tem agora já ó, até substrato bacteriano, né? A gente tem fibrina, a gente tem já até uma peritonite purulenta instalada na cavidade abdominal. Também quadro com altíssima mortalidade. Aqui nós temos agora no finalzinho da nossa aula o tratamento que a gente deveria fazer nesses pacientes, né? Nesses pacientes que dão entrada e que de repente a gente tem a oportunidade de instituir um tratamento antes em que eu tenha a necrose instalada. Então, se eu tenho um paciente com trombose da minha artéria mesentérica superior, que é aquele coadjudor abdominal, né? Difusa intensa, geralmente, inicialmente, esse paciente não tem irritação peritoneal.
e vai ter um antecedente de angina mesentérica. Então, esse paciente tem uma historinha crônica para contar, mas a gente precisa perguntar para esse paciente. Esse paciente pode acometer todo o intestino delgado e cólon direito, é mais comum, então é mais comum a gente ter comprometimento dessa artéria mesentérica superior, tá? As doenças associadas, pacientes que geralmente vai ter doença aterosclerótica, pacientes que já sofreram de AVC, pacientes que fizeram alguma cirurgia vascular prévia, tá? Pacientes e nesse tratamento dessa trombose arterial, a gente vai fazer o quê? Revascularização daquele segmento, tá? Ou uma fibrinólise. E se tiver necrose, né, o mais comum da gente encontrarmos, infelizmente, esse paciente já chega nessa fase mais evoluída, a gente faz a ressecção desse segmento intestinal necrosado. Na embolia arterial, né, esse paciente geralmente poupa o intestino delgado proximal, então geralmente ele vai ficar mais com aquele intestino distal, íleo, terminal, tá? E esses pacientes, geralmente, aqueles pacientes que vão ter fibrilação atrial, CC crônica, tá? Um IAM prévio, tá? Um AVC prévio também, algum procedimento endovascular, e a gente pode fazer uma embolectomia, tá? Dessa artéria mesentérica superior ou fibrinólise também. Se tiver necrose, ressecção daquele segmento necrosado. Na isquemia arterial não oclusiva, é aquele paciente grave, lembra? O paciente crítico, que geralmente já está internado em unidade de terapia intensiva. Esse paciente, né, ele vai ter de acometimento, pode ser variável, tá? Pode acometer desde as porções proximais do meu intestino delgado até o meu colo, tá? Esse paciente geralmente vai ter comorbidades muito graves, tá? E nós podemos fazer infusão arterial de vasodilatadores para a gente tentar o quê? Abrir aqueles vasos que estão o quê? Que estão em vasoconstricção. Então, a gente tenta dilatar esses vasos, né? Para que a gente possa retornar aquele suprimento sanguíneo daquele local em que está acometido. Tá? Podemos utilizar a papaverina para fazer essa vasodilatação. Se tiver necrose, a gente faz também ressecção. E nos pacientes que têm trombose venosa, né, que geralmente poupa o colo, geralmente fica restrito mais ao meu intestino delgado, são pacientes que vão ter histórias prévias de TVP ou histórias de trombofilia, cirrose hepática, neoplasias. Nesses pacientes eu vou fazer o quê? Anticoagulação plena, né, para tentar dissolver esses trombos. E se tiver necrose, faço ressecção, tá? E se necessário, em qualquer um desses pacientes, eu tenho que fazer reabordagens cirúrgicas, né? Às vezes, no momento que a gente faz a laparotomia, aquele segmento está isquêmico, a gente resseca o segmento, o paciente começa a evoluir mal. A gente reabre, reavalia a cavidade e tem mais segmentos ainda que foram isquemiados. Ele vai evoluindo, às vezes a isquemia ainda não foi total e a gente precisa reabordar esse paciente novamente. Alguma dúvida até aqui sobre abdômen agudo perfurativo, hemorrágico e vascular? Eu sei que é uma aula um pouquinho longa, mas se tiverem dúvidas, falem. A nossa prova está chegando. E aí? Por enquanto não, no momento não. Tudo bem, mas mesmo assim, se surgir alguma dúvida, coloca lá no grupo, tá? Que a gente tenta ajudar, tenta esclarecê-los para que vocês possam aprender o assunto. Não é só para a prova, tá? Esse assunto agora é para a vida de vocês. Vocês são os nossos futuros médicos, nossos futuros emergencistas, que estarão na nossa... A maioria vai pegar um plantão de clínico, um plantão de emergência, então vai estar ali na linha de frente, vai estar com o paciente agudo, com abdômen agudo, tudo bem? Precisa dar uma condução acertada para esse paciente. Então, aprendam para a vida de vocês, tudo bem? Vamos nessa, Cisne. Ó, um grande beijo para vocês, tá bom? Até a próxima semana, tá? Obrigada, professora. Boa semana. De nada, gente. Um beijo.